Graça e paz, agentes missionários. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 6 vantagens de fazer trabalho voluntário no exterior ou até mesmo no Brasil. E a única desvantagem de trabalhar como voluntário. E você fica até o final, porque eu vou contar qual é a maior desvantagem de fazer trabalho voluntário, aonde você deseja viajar. Será que vale a pena você trocar aquele intercâmbio por uma viagem de trabalho voluntário? Ou será que vale a pena você sair, viajar a missões e colocar no roteiro fazer trabalho voluntário? Bom, hoje eu gostaria de estar falando quais são as vantagens de se fazer trabalho voluntário enquanto você viaja. Lembrando você que através do trabalho voluntário é que o Senhor tem me usado para fazer missões. Então essa é uma ótima estratégia para você que quer ser missionário, o Senhor tem um plano de te enviar e você está disponível e apto para fazer a obra. Então vamos lá? A vantagem número 1 de fazer trabalho voluntário enquanto você viaja é que você não paga o item mais caro de sua viagem. Sabe qual que é? A hospedagem. Gente, se você não paga a hospedagem, você deixou de pagar quase mais do que a metade dos seus gastos de viagem. Então, isso vale muito a pena. Por exemplo, se você faria uma viagem turística no valor de mais ou menos R$1.000, vou dar um exemplo para vocês entenderem. De 600 a 700 reais você ia gastar em hospedagem. O restante você gasta em passeio e alimentação. Ou seja, você vai economizar muito se você fizer trabalho voluntário. Porque uma das características do trabalho voluntário é que você troca suas habilidades ou presta algum serviço em troca da hospedagem. Tem lugares que você vai ter um quarto coletivo, tem lugares que você tem um quarto privado, depende de onde você está fazendo o seu trabalho voluntário. E o mais interessante disso, que quando você faz trabalho voluntário, tem alguns anfitriões, algumas pessoas que oferecem essas vagas, que além da hospedagem te oferece alimentação. Isso quer dizer que você reduz quase 80% dos gastos da sua viagem. Lógico, a única coisa que você vai pagar será a passagem de avião ou de ônibus até o lugar, os seus passeios, que aí você pode economizar. Você pode fazer os passeios turísticos que são de graça, se você não tiver muito dinheiro para gastar. E você vai gastar com alguma coisa ou outra que você queira comprar, mas aí você não precisa comprar muitas coisas, não precisa sair comprando coisas. Basicamente você vai ficar ligado nos seus gastos de alimentação e transporte no local. Então vale muito a pena. A vantagem número 2 é que você ganha experiência internacional como se fosse um intercâmbio. Por exemplo, para você que não tem o chamado missionário integral e, lógico, você tem uma carreira, uma profissão que você quer seguir, dependendo da área, a maioria das áreas hoje, as pessoas pedem idiomas e experiência internacional. Fazer voluntário é uma das maneiras de você ganhar mais experiência internacional. Você está unindo todas as coisas num pacote só. Por exemplo, você está indo fazer trabalho missionário, porque através da sua presença no lugar, você pode pregar o Evangelho de Jesus Cristo e você pede direção de Deus, porque Deus vai te mandar pessoas para conversar com você e você vai conseguir pregar o Evangelho para muitas pessoas. Segundo, você está fazendo um intercâmbio, como se fosse um intercâmbio cultural, você vai conhecer pessoas de outros países, vai ter contato com um outro idioma, caso você esteja saindo fora do Brasil. E terceiro, isso vai contar muito na sua escalada profissional. Por exemplo, se você quer trabalhar numa empresa, numa multinacional, ou você quer ter uma carreira internacional, isso será muito importante e vai contar muito no seu currículo. Por isso que é importante a gente unir todas as coisas numa viagem só. A outra grande vantagem, a vantagem número 3, é que você conhece gente do mundo todo, mesmo dentro do Brasil, e ganha amigos para você visitar em outros lugares. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz o trabalho voluntário, que foi num hostel em Belo Horizonte, foi o lugar que eu mais falei inglês na vida. Sem brincadeira, porque eu ficava na recepção e aí chegava muitas pessoas de vários países e a maioria das pessoas não vinham falando português e sim o inglês. Então, é uma ótima maneira para você treinar o seu idioma, se você quiser treinar o inglês para partir para outros lugares internacionais. E a partir disso,
com esse ambiente de hostel, se for o caso do seu voluntariado, se você for fazer o voluntário dentro de um hostel, é um ambiente que entra muitas pessoas de vários países. Então você tem a oportunidade de fazer amizades, conhecer pessoas para passear nos seus dias de folga. Então é uma ótima maneira para isso. E no final você cria, verdadeiramente você pode criar grandes laços de amizade. Já aconteceu de eu ir visitar pessoas e de pessoas virem me visitar porque a gente criou uma amizade. Então é super importante, realmente é um intercâmbio cultural. A quarta vantagem é que, tá certo, você está fazendo trabalho voluntário, ok? Mas você tem muito tempo para passear. Porque, veja bem, um trabalho voluntário, ele não te exige a carga horária de um trabalho normal, um trabalho de tempo integral que você faz na sua casa, no seu país. São poucas horas que você trabalha por semana ou por dia e o resto do dia você tem todo para passear. Então você tem muito tempo para conhecer as atrações turísticas da cidade. E se por acaso você cair numa cidade que não tem atração turística e for próximo de algum centro que tem algum centro grande, por exemplo, se você vai para uma cidade muito grande como São Paulo, dando exemplo, e você vai para uma cidade muito perto de São Paulo e na cidade que você vai não tem nada, no seu tempo livre você tem o tempo de poder viajar para cidades próximas. Você pode até, dependendo da sua economia, ficar 1, 2 dias no lugar que você quer viajar, depois você volta para sua base, no hostel onde você está prestando trabalho voluntário, e você continua passeando pela cidade. Então você tem muito tempo, se você organizar, fizer um bom plano, você faz uma viagem maravilhosa. A quinta vantagem é que você, quando faz esse tipo de viagem, você vive a experiência como se fosse um morador local. Como assim? Deixa eu te explicar. Geralmente quando você vai fazer trabalho voluntário, você fica um tempo maior. E nesse tempo maior e tem contatos com as pessoas por conta de ser um trabalho voluntário, você tem bastante contato com as pessoas nativas do local. Isso faz com que você conheça as características das pessoas que moram nesse local, você conhece os pontos não turísticos, você acaba conhecendo a cidade como se você tivesse mudado para lá e fosse uma nova moradora. Então isso é muito interessante porque você não só vai ver uma cidade do aspecto turístico, você não vai somente ir lá no ponto principal, no ponto turístico principal, tirar uma foto e falar ali eu fui, eu estive ali. Não, você vai conhecer muito além daquilo, vai conhecer comidas tradicionais que talvez nos lugares turísticos você não conheça, você vai pagar muito mais barato porque você vai conhecer os lugares que os moradores frequentam, então vale muito a pena nesse sentido, você verdadeiramente vai sentir que está morando na cidade. A sexta vantagem, que eu acho que é uma das que mais valem a pena, é que você, quando vai fazer um trabalho voluntário, você tem um período que você necessariamente precisa ficar no lugar. Isso vai depender do local, do anfitrião, quanto tempo ele pede. Tem gente que pede uma semana, tem gente que pede 2, mas a regra geral, a média geral, é de 3 semanas para cima. Então, isso quer dizer que você terá que fazer uma viagem mais longa. Então, você pode viajar para uma cidade turística que pode ser caríssima e você fica 1 mês nessa cidade pagando como se tivesse ficado poucos dias. Porque, como eu já expliquei na primeira dica, você não paga hospedagem, reduz o custo da sua viagem. Então você pode ficar muito mais tempo no lugar que provavelmente se você viajasse como turista você não conseguiria, porque seus gastos seriam altíssimos. Então essa é uma coisa que vale muito a pena. E agora, para você que ficou aqui e aguentou até o final, eu quero contar qual é a maior desvantagem de se fazer trabalho voluntário. Lembra da dica anterior que eu falei que você, quando vai fazer um trabalho voluntário, você fica um tempo um pouco maior? Só que aí eis a questão e entra o problema. Dependendo da vida que você leva no seu país, você tem um trabalho que você faz um trabalho integral, que você tem períodos de férias. Tem gente que tem 10 dias de férias, tem gente que tem 15, tem gente que chega a ter 30 dias de férias. Por exemplo, se você tem um trabalho que você tem no máximo 30 dias, você tem que fazer um bom planejamento. Por quê? Se você escolhe um lugar para fazer o voluntariado e esse lugar perde 3 semanas, isso quer dizer que se você tem 30 dias, você vai ocupar a maior parte do seu tempo dentro do voluntariado. Ou seja, você pode viajar nos seus dias de folga, mas necessariamente você vai ter que ficar naquela cidade, naquele local que você escolheu. Porque senão você aumenta muito os seus gastos, se você ficar saindo e voltando, saindo e voltando. O que eu geralmente faço então, se eu tenho somente 30 dias, eu pego
Por exemplo, vamos supor que eu tenho 20 dias mínimo para ficar fazendo trabalho voluntário. Eu pegaria os 10 dias, tanto no começo da viagem ou no final, e viajaria para os lugares próximos que eu gostaria de conhecer. Mas aí, isso quer dizer que você vai ter muito pouco tempo para viajar livre e conhecer os lugares. Então, você não tem como incluir muita coisa para você ver. De repente, se você vai estar perto de muita coisa legal, de muito lugar legal, mas você não vai conseguir fazer tudo aquilo no tempo que você tem para terminar a sua viagem e voltar para casa. Então, eu acho que isso é uma grande desvantagem. Por quê? Se você ficar preso um certo tempo naquele local, é aquele local que você tem que ficar. Para quem é viajante, isso é uma grande desvantagem. De repente, para você que é um pouquinho mais tranquilo, que não tem problema, não chega a ser uma desvantagem assim. Mas, assim, ao meu ver, para quem é viajante, para quem é mochileiro, que gosta de conhecer vários lugares, você entende que você tem uma responsabilidade para cumprir no seu voluntariado e ali você tem que ficar naquele tempo. A menos que você saia em viagem nos seus dias de folga, que pode ser 2, 3 dias seguidos, dependendo do lugar que você ficar, que isso dá pra fazer uma viagem. Só que aí depende do seu planejamento financeiro, porque se você não tiver muito dinheiro para gastar, não convém você ficar viajando e voltando, viajando e voltando. Convém você ficar num lugar, fazer tudo que tem lá, e depois os dias que você tem, nos próximos dias que você terá livre, antes de voltar para sua casa, para o seu país ou para sua cidade, você utiliza aqueles dias e faz uma viagem, um tour, numa direção só, até chegar no seu ponto final de saída e voltar para o lugar de onde você veio. Que essa é a maneira mais conveniente para você fazer. Fora isso, tudo depende do gosto, mas para mim isso é uma grande desvantagem. Espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado a entender um pouquinho mais como funciona o trabalho voluntário, como você pode fazer para viajar gastando pouco ou quase nada. E a partir dessa experiência, você pregar o evangelho, usar a tua vida, usar a tua experiência, usar o teu testemunho para levar o evangelho nas milhares de pessoas que você vai conhecer pelo caminho, para as pessoas que você vai fazer voluntário junto, para as pessoas que você vai conhecer no local. Então é uma ótima maneira do Senhor Jesus te usar. Porque veja bem, se você conhece 10 pessoas e cada uma de um país ou de uma cidade, você está plantando uma semente em cada lugar que essas pessoas vão voltar. Então é super importante você ir super preparado, se preparar, pedir a direção, ir no lugar certo, fazer o trabalho com excelência para que você deixe um testemunho de Jesus Cristo naquele lugar e o Senhor faz todo o resto. Amém? Então essas são as dicas que eu tenho sobre trabalho voluntário. Se você tiver mais alguma dúvida, se não ficou esclarecido alguma coisa, deixa aqui embaixo no comentário. Não se esqueça de curtir o nosso canal. Se eu tenho te ajudado de alguma forma, curta o nosso canal, se inscreva e também ative o sininho para que você receba cada vez que sair um vídeo novo. Lembrando vocês que agora nossos vídeos vão ser 2 vezes por semana, todas as terças-feiras e todos os sábados. E a gente está chegando aí com bastante novidade. Hoje eu fico por aqui, muito obrigada por chegar até aqui, graça e paz a todos e até o próximo vídeo.